Preguiça e cansaço da segunda-feira. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração seja ao seu nome. Te adoramos, te bendizemos na beleza da tua santidade. Santo, santo, santificado, Pai, glorificado, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Obrigado pelo poder, Senhor, da palavra que nos revela a sua vontade, ensinamentos claros, a graça para que eu possa ensinar, Senhor, e também nossos ouvintes para ouvir, em nome de Jesus, amém. Pronto, amados, podem assentar-se. A gente está falando de escatologia, tá tendo som aí, tá? E nós estamos hoje no segundo dia de aula. Nós estamos usando o texto-chave, Marcos capítulo 13, que é uma mensagem expositiva que eu estou trazendo em cima desse texto e fazendo ligações com outros textos também com vocês. Bom, a gente dividiu esse texto em algumas partes. Marcos 13, escatologia, já falei para os irmãos. Escatos é últimas notícias, últimas coisas. Logia é o estudo das últimas coisas. Nós temos uns slides aqui que o irmão Marcelino pode colocar, irmão, por favor. E aí fala sobre esses escatos, esses ensinamentos que nós estamos passando. E há uma divisão nesse texto aqui de Marcos 13. Eu vou passar a divisão, depois a gente vai para os slides. Marcos 13, versículo 1, vem aquela pergunta que os discípulos, na verdade é uma expressão, né? Se você juntar com Lucas e se juntar com Mateus, você vai ver que é uma expressão seguida de pergunta. E essa expressão que eles dão aqui, que pedras de construção diante do templo de Jerusalém, ela vem de uma confissão de Jesus anterior, falando que não iria ficar pedra sobre pedra. Jesus, pouco tempo antes, estava chamando a atenção dos fariseus, dizendo que não ia ficar pedra sobre pedra, trazendo juízo, a ponto de Mateus chamar isso de vingança. A gente já falou, mas vou dar uma recapitulada para você interagir melhor. Então esse texto de Marcos 13 é dividido por essa parte inicial, onde Jesus faz essa afirmação, não vai ficar pedra sobre pedra, olhando para o templo. Depois no versículo 3 até o 5 é a pergunta. Aí Jesus responde uma pergunta que na verdade você vai ver que é tripla. Aqui é única, parece que eles estão querendo saber apenas sobre os sinais em que o templo seria destruído, que é o versículo 4, mas ela é uma pergunta tripla. Ela fala de três coisas: primeiro, quando o templo seria destruído; segundo, quando seria a vinda de Jesus; e terceiro, o final do mundo. São essas três perguntas que os discípulos fazem. Vou mostrar para vocês, na verdade eu mostrei de uma aula. E ele vai respondendo. Então, a partir do versículo 5, ele fala sobre o princípio das dores, sinais que haveriam de acontecer, irmãos, antes da sua vinda. Ele responde a pergunta também em outro texto, falando sobre a destruição do templo. Depois ele para no versículo 13 e entra na grande tribulação, mostrando que a grande tribulação tem um aspecto triplo. O primeiro aspecto da grande tribulação era algo que era para olhar para trás, olhar para o que Daniel havia dito. Daniel tinha dito, em Daniel 7, em Daniel 10, em Daniel 11, ele tinha dito que quando o abominável da desolação, é esse o nome usado por Daniel, abominável da desolação, uma coisa muito grave iria acontecer no templo. Daniel fala isso, e Jesus repete o que Daniel fala, explicando isso, esse abominável da desolação. Quem Jesus até usa a seguinte palavra, versículo 14: quando pois vides o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. É como se Jesus tivesse dito assim: olha, Daniel falou sobre o abominável da desolação. Então quem lê entenda, ou seja, vai acontecer a mesma coisa, que vocês entendam que no futuro breve vai acontecer. Então Jesus aqui fala uma resposta tripla: a grande tribulação aplicada em três realidades.
que aconteceu no tempo de Daniel, um pouco depois de Daniel, o que iria acontecer 36 anos depois dessa profecia, 36 anos, viria uma grande tribulação em cima dos judeus, que seria a destruição do templo, e no finalzinho, no versículo 21, 22 e 23, ele fala sobre a grande tribulação dos últimos dias, que se aplica então a nós, nos dias de hoje. Depois no 24, ele fala especialmente sobre a vinda de Jesus. Jesus vai voltar, eventos cósmicos iriam acontecer, severos, então Jesus Cristo iria voltar com poder e grande glória, iria recolher os seus escolhidos, os 4 cantos da terra. Aí no versículo 28 ele fala a atitude que a igreja deve ter ao esperar Jesus voltar. Então esse texto tem essas divisões. Marcos 1, capítulo 13, versículo 1 a 5, depois versículo 5 a 13, depois versículo 14 a 23, depois versículo 24 a 27, depois versículo 28 até o versículo 37. São divisões do que Jesus estava falando. Só que Jesus está profetizando aqui. Então muitas vezes as profecias não são colocadas na ordem como a gente quer. Vai acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Não, Jesus está falando, inspirado pelo Senhor, e essa inspiração, ele fala de eventos do futuro, depois ele volta, fala de eventos do presente, ele fala de eventos do passado, entende? É a forma como os profetas profetizavam no Velho Testamento também. Então, irmãos, esse é o nosso texto expositivo. Na última aula a gente chegou até o versículo 13, a gente ia entrar em grande tribulação, mas coloca aqui os slides, irmão, por favor, para a gente recapitular o que está acontecendo. Eu pedi a pilhazinha, você trouxe? Então, coloca aqui uma pilhazinha, por favor. Não sei se vai pegar ali, mas de qualquer forma. Não, o slide não começa aí, meu irmão. Eu mandei para vocês, irmão, os slides, está no grupo dos que vocês estão. Bom, escatologia, Marcos 13, nós estamos ensinando, pode ir. Mensagem primeira é essa da destruição do templo, já expliquei um pouco sobre isso. Os termos, status, últimas coisas em grego, logia, estudo, conhecimento. Aí os textos que a gente falou. Eu quero ler esses textos com vocês para ficar mais claro, tá? Ler com vocês esses textos. Capão e fogo. Beleza. Vamos lá? Vamos ler? Mateus 24, versículo 1 e 2, Lucas 21, quero ler com vocês. Se quiser acompanhar aqui, amém, senão você pode ler aí. Ao sair Jesus do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vês, essas construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. 24, 3 a 14, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus sentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Aí você vai ver aí a pergunta tripla, lembra que eu falei? 3 perguntas, Primeiro, dize-nos quando sucederão essas coisas, ou seja, ele acabou de falar do tempo ser destruído. O Pedro, Tiago, João e André perguntam quando é que o templo será destruído. Primeira pergunta. Segunda pergunta: qual sinal e que sinal haverá quando? Não. Diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Levanta, irmão. Deixa eu pegar aqui para vocês o texto que faz a pergunta tripla, que vai ficar bem redondinho. Então, senão eu fico falando, ele não está aí e vocês vão estar acompanhando. Vou deixar claro, irmãos. Vai baixando? Mais um pouco. Pode abaixar mais um pouco, mais um, aí, sobe, abaixa mais um pouco, mais, aí, a pergunta dos discípulos é uma pergunta tripla, em Mateus 24, irmãos, vai lá. Ele diz assim, Jesus saindo do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos.
para demonstrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vendes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, baseado nessa prolongação de Jesus, vem as perguntas. 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: quais foram os discípulos? 4, lembra? Lá atrás falam que foram 4, Marcos, Pedro, Tiago, João e André. Normalmente ficavam 3, né? Pedro, Tiago e João. Mas aqui nesse episódio está Pedro, Tiago, João e André. Tem um quarto, que é o André. Aí a pergunta: dize-nos quando sucederão essas coisas. Que coisas? O templo vai ser destruído. 1. E que sinal haverá na tua vinda? 2. Quando é que você vai voltar, Jesus? E a terceira pergunta qual é? Quando é que vai acabar o mundo? Qual é a consumação dos séculos? Quando é que realmente o mundo vai acabar? Volta, Marcelino. Essas são as 3 grandes perguntas que são feitas por eles. E Jesus vai responder as 3, tá, irmãos? Nesses textos que nós estamos lendo. Em Marcos 13, ele respondeu as 3. Vai lá, volta bem onde nós estávamos, irmão. Quero ler com vocês os textos. Pode voltar, bem no início. Aí, agora abaixa. Pronto. Esse é o templo na hora em que Jesus falou isso. Vamos entrar no contexto. Quando Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra, ele disse baseado nessa pergunta dos discípulos. Olha que lindo o que os discípulos mostraram para Jesus. Aqui, ó. Jesus está no Monte das Oliveiras, porque eu expliquei para os irmãos: o pau havia cantado com Jesus e os fariseus. Jesus disse um monte de ai para os fariseus. Ai, 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 um monte de ai. Acabou com os fariseus. Se ele não foge, claro que ele só ia morrer se ele quisesse, porque ele tinha que se entregar. Mas os fariseus estavam loucos para matar Jesus. Jesus foge, entre aspas, sai de onde está, porque ele disse absurdos para os fariseus. E no meio dessa conversa foi quando ele falou: o templo vai ser destruído, vai ficar nada lá. Aí os fariseus ficaram revoltados com aquilo. Esse é o contexto. Para onde Jesus vai depois da discussão? Ele vai para aqui. Ele está numa montanha chamada Monte das Oliveiras. Se você for em Israel, em frente ao Monte das Oliveiras, quem está? O templo. Então essa é a imagem que Jesus tem. É exatamente essa. Ele está de frente para o Monte das Oliveiras, ele de frente para o templo, sentado com quem? 4 discípulos. Quais são? Pedro, Tiago, João e André. Pedro, Tiago, João e André disse: Senhor, explica melhor o que o Senhor acabou de dizer, porque o Senhor disse que ia destruir tudo isso aqui, ó. Então é isso aqui que Jesus fala que vai acabar. Entendem? Deixa eu explicar um pouquinho sobre esse tempo, irmãos. Então, o historiador Flávio Joséfo, ele conta as dimensões desse templo no tempo de Jesus. Existiam alguns templos no Velho Testamento. O tabernáculo de Moisés, que era uma tenda. Depois, na verdade não era uma tenda, né? Era o tabernáculo de Moisés, que tinha 40 por 20 de comprimento. Pensa comigo, 40 de comprimento por 20 de largura. Era dividido por átrio, santo lugar, santo dos santos. Era simples, bem simples, mas ali Deus se manifestava uma vez no ano. Depois disso foi construído um grande templo chamado Templo de Salomão, onde Davi reúne o dinheiro todinho, entrega para o seu filho Salomão, e Salomão constrói. É uma suntuosidade. O templo, dizem estudiosos, que custou 40 bilhões de dólares. Vamos lá, vamos pensar em uma construção. Esses estádios da Copa do Mundo, superfaturados, o mais caro parece que foi o do Corinthians e o de Brasília. O de Brasília, eles gastaram 2 bilhões de reais. Calma, eles gastaram 2 bilhões de reais para fazer o estádio de Brasília. 2 bilhões dividido por 4 são 500 milhões de dólares. O templo de Salomão custou 40 bilhões de dólares. Vamos fazer as contas. Vezes 4 vezes 4, 16. Nós estamos falando de um prédio que custou 160 bilhões de reais. Está com você, irmão? Esse é o custo do templo de Salomão. 160 bilhões de reais. Era muito caro, muito grande, muito lindo, muito bonito, coberto de ouro, quase tudo tinha ouro. Era impressionante.
Salomão constrói, esse templo é destruído por Nabucodonosor, Israel fica 70 anos no cativeiro, Israel retorna. Esdras e Neemias começam então a reconstruir o templo, e faz-se então um templo, mas é um templo chamado pelos judeus, uma linguagem bem popular, um templo meia boca, um templo que eles não se vangloriavam. Quem conhecia o templo de Salomão, olhava o templo que tinha sido construído nos tempos de Neemias e de Esdras, e o que eles estavam se esforçando para fazer, eles ficavam envergonhados, dizendo, não era isso. Então não tinha uma coisa muito, não era próximo do que eles queriam. Aí o que acontece? 19 anos antes de Jesus voltar, antes de Jesus vir pela primeira vez, antes do nascimento de Jesus, 19 anos, começa a reinar em Israel, ali na Judéia, na verdade, um homem chamado Herodes. Herodes, irmão, é um meio judeu, é um judeu meia boca, misturado, gentil misturado com judeu, e ele era governador. E ele queria, porque queria, irmãos, ficar de bem com os judeus, porque o Império Romano não tinha problema em lugar nenhum do mundo, a não ser na Judéia, porque o judeu era muito rebelde. O judeu arranjava confusão, porque o judeu dizia que os romanos impediam os judeus de adorar a Deus da forma como eles queriam. Então os judeus arranjavam confusão demais no Império Romano. O lugar de Roma que não tinha paz era na Judéia. Aí Herodes foi lá, o meio judeu, foi e tentou reformar. Ele passou 19 anos reformando o templo. Agora o templo está parecido com o Monte Salomão. Por isso que no dia de Jesus, quando eles olham, a visão é essa. O templo, irmãos, Herodes gastou o que não tinha para reformar esse templo. Herodes, por 19 anos, trabalhou de dia e de noite para quê? Para ficar de bem com os judeus. Estão entendendo o contexto? Para ficar amiguinho dos judeus, para ver se tinha paz na Judéia, porque o imperador de Roma já não aguentava mais os judeus. Então Herodes, vamos fazer aqui, o que esse judeu quer? Bom, nós queremos o templo, queremos voltar a fazer sacrifícios, queremos o que nós tínhamos. Então, para amenizar a situação, o Herodes passa 19 anos e constrói. Jesus está no Monte das Oliveiras, ele está olhando e vendo isso. Aí ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra, nada. Aí eu disse, o quê? Vai ser tudo destruído. São esses versículos que nós estamos lendo. Abaixo não, mais um. Esquece daqui, depois vamos falar depois. Abaixa. Pronto, aí mais uma vez a profecia, aonde agora Jesus Cristo vai falar sobre, trazendo uma parábola sobre a negação dos judeus em relação a ele, justificando a punição que Deus vai trazer para os judeus dos anos 70. Qual a parábola que ele usa? Essa aqui, ó. Leia comigo. Mateus 21, 33. Atentai na outra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-lhe de uma sede, construiu nela um lagar, edificou e matou e arrendou a uns trabalhadores, lavradores. Depois se ausentou do país ao tempo da colheita e enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outros apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, trataram-nos da mesma sorte, e por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, esse é o herdeiro, ora vamos matê-lo e apoderemos-nos da sua herança. E agarrando-o, lançado fora da vinha, o mataram. Quando pois vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Ele está contando uma parábola. O que o dono da vinha vai fazer? Mataram todos os enviados, os mensageiros, agora mataram o filho do dono. A resposta, respondeu, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. É interessante, irmãos, que essa resposta, quem dá são os fariseus. Jesus pergunta, no outro texto, Jesus pergunta, quem responde são os fariseus. Os fariseus dizem, vai ser horrível, tem que entregar para outros. Olha o desfecho da conversa. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa vir a ser a pedra principal, o lugar, esse processo do Senhor é maravilhoso aos vossos olhos?
Portanto, nos digo que o reino de Deus não será tirado, e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Agora arranchou. Eles dão a resposta e dizem: pois é isso mesmo que vai acontecer. Continua comigo, irmãos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Olha onde está vindo a confusão. O templo, a pedra, quem cair nela vai ficar em pedaços. E ele vai a mais, vai além. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Ou seja, quem estiver no templo, quando o templo for destruído, depois você vai ver isso, vai ser reduzido a pó. Vocês vão ver que isso foi exatamente isso que aconteceu. Os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Pode baixar, irmão. Como profeta. E é interessante, irmãos, que quando Jesus dá o veredito, eles dizem: ih, ele está falando da gente. É sobre vocês mesmo que Jesus Cristo estava falando. E ele vai explicando. Aí eu falei para vocês na última aula como foi a destruição do templo. Coloca aí o slide que tem vermelho, que está escrito assim: 36 anos depois. Veja só o slide. Jesus profetizou coisas que iriam acontecer 36 anos depois da sua profecia. Ele também profetizou sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação que estarão por vir. Pronto. O que acontece, irmãos? Quando ele libera essa profecia, 36 anos depois ele morre com 36 anos depois, nós estamos falando de 69 anos. 69 anos para 70 anos, irmãos, da era que nós existimos hoje, a era chamada depois de Cristo, aconteceu exatamente o que Jesus disse. Aí, por que coloquei esse arco, esse título? Coloca para eles, irmão. O arco, essa figuraça aqui, ó, o arco de Tito. O que está acontecendo aqui? Se você for em Roma hoje, se você for em Roma, no centro da cidade, você vai ter essa imagem. Isso é um arco mesmo, construção feita de cimento, pedra. Esse arco é o chamado arco de Tito. Vou explicar para vocês. 66 anos depois de Cristo, a confusão está grande na Judéia. A igreja está se expandindo pelo mundo. Jesus havia morrido 33 anos antes. 33 anos depois, os apóstolos, quase na sua maioria, já tinham sido assassinados. Provavelmente ficou só o apóstolo João. 66 anos de era cristã, a igreja se espalhou pelo Império Romano, e os judeus estão em Jerusalém arranjando confusão. Eles são rebeldes. A maior dificuldade que Roma tem é com eles. Entendem? Eles insistem em adorar a Deus segundo o Velho Testamento e rejeitar o Messias. 66 depois de Cristo, vem um general de Roma e fica sabendo que vários soldados romanos tinham sido assassinados em Roma pelos judeus. Ele traz 30 mil soldados. Isso tudo está registrado, tá, irmãos? Na história. Ele traz 30 mil soldados. Esses 30 mil soldados entram entram em Jerusalém, matam vários judeus e dizem: nós vamos voltar e vamos destruir tudo isso aqui, se vocês não pararem. Isso nos anos 66. Eles dão um aviso. 4 anos depois, completa 70 anos depois de Cristo, o Tito, que é o filho do imperador Vespasiano, ele vem, faz um cerco em Jerusalém, com 7 quilômetros de estacas. Ele corta todas as árvores que estão ao redor da cidade, forma estacas pontiagudas, enfinca 7 quilômetros de estacas na cidade e bloqueia o acesso à cidade, a entrada e saída, e começa a matar o judeu aos poucos. Não tinha água em Jerusalém, não tinha comida em Jerusalém, ninguém mais pode entrar e sair, os judeus vão minguando. No mês de agosto para setembro dos anos 70, ele invade.
Agora ele está com 60.000 soldados, fortemente armados. Ele invade a cidade. Quando ele invade a cidade, ele mata um judeu atrás do outro. Um judeu atrás do outro. Entendem? Certos judeus. Para onde o judeu vai? O judeu está achando, volta no templo, que o templo, onde a presença de Deus se manifestava no Velho Testamento, está em vigor. O judeu está achando que Deus ainda está se manifestando lá. O judeu ainda está achando que ele é dono, que ele pode administrar a vinha. O judeu ainda está achando que a glória de Deus vai se manifestar naquele lugar. O judeu não entendeu que a religião judaica acabou. Ele não entendeu. O judeu não entendeu que o tempo deles encerrou. Que não vai ter mais animal sacrificado, que não vai ter mais templo construído. A punição chegou. E eu vou mostrar para vocês que a Bíblia chama de dia da vingança. Deus virá pegar a sua vinha e entregar para outros. Entendem, irmãos? E os judeus estão achando que a graça de Deus está aqui. Ela não está mais aí. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ele está em pessoas agora. O Messias já veio. O Espírito Santo já desceu à igreja. A situação está complicada. Mas eles são teimosos. A maioria dos judeus vai para o templo. Quando Herodes fez uma reforma, ele colocou o templo 500 metros de comprimento por 300 de largura. Eu expliquei isso para vocês um pouco. Pensa comigo, 500 metros de comprimento está quase daqui no Nordestão. Daqui no Nordestão está 1000 metros, na metade do caminho. O templo tinha 500 metros, cabia gente demais. 300 de largura, eu estou falando de 3 quadras completas. 300 metros por 500, cabe milhões de pessoas lá dentro. É muito grande o templo. Todos os judeus de Jerusalém que estão com a esperança de Deus os salvar, entram no templo e quase 100% morre assim, com as mãos levantadas, clamando que Jesus, que o Messias, não é Jesus, eles não acreditam, com as mãos levantadas, clamando que o Messias volte. Aí você pergunta, Luciano, como é que você sabe disso? Joséfo. Quem é o Flávio Joséfo? O Flávio Joséfo, eu coloquei aqui, coloca por favor o Flávio Joséfo, está escrito sobre ele. Inclusive eu mandei para vocês no grupo, tá? E vou mandar melhor. Inclusive me cobrem, porque o livro de Flávio Joséfo parece que tem mais de 1000 páginas. O livro dele, histórico, que conta essas coisas. Esse livro, ele está disponível em PDF. Eu vou mandar para vocês. Eu tinha esse livro no passado. E também, eu tenho esse livro em casa. Só que ele é muito, deve estar aqui em cima na igreja. Ele é imenso. O Flávio Joséfo, ele estava na frente do templo. Ele viu. Flávio José foi testemunho in loco. Ele foi testemunho ocular da destruição do templo. Ele viu o que aconteceu e ele narra no livro. Olha o que aconteceu. Flávio José, apenas Flávio, apenas José, não olha o que aconteceu. Vou falar sobre ele, depois eu digo o que aconteceu de uma forma literal. Em latim, Flávio José,